Nossa história começa contando sobre um mundo chamado Eria. Espadas e magia, todos os tipos de demônios e monstros. E, por causa da existência deles, o mundo virou uma zona de guerra, onde todos lutam por sobrevivência. E nesse mundo, diversas pessoas de outros mundos são invocadas de outras dimensões. E o primeiro lugar em que os invocados chegam é a cidade dos começos, Shenaves. E no meio de todas essas invocações estava um garoto com medo de toda a situação, sendo questionado se sabia usar magia ou artes marciais, mas ele respondeu a pergunta com um não. Então, o homem declarou que ele era um sem classe e pediu para segui-lo e explicaria para ele no caminho. E enquanto caminhavam, o nosso proto, o garotinho, declarou que o seu nome era Le Sung-min. E o homem, com um tom preocupado, disse que não poderia deixar uma criança sem classe como ele sozinho. E por essa razão, ele deveria ficar com ele. E no meio do caminho, o homem ofereceu ao proto um pouco de água. E obviamente, o proto aceitou com entusiasmo. E no mesmo momento, ele começou a tomá-la. Porém, ele simplesmente cuspiu na cara do homem. E claro, o homem começou a gritar, questionando de que bosta ele estava fazendo. Entretanto, o tom da voz do prota mudou, dizendo que tinha sido difícil manter aquela atuação e que ele sabia que dentro daquele pote havia veneno paralítico. E com uma feição extremamente sombria, o prota declara que ele deveria ter pego muitos burros de carga daquele método, mas hoje não era seu dia de sorte. Então, o homem declara que o prota não era o invocado. No entanto, o prota o corrige, dizendo que ele realmente acabou de ser invocado e é um sem classe. Contudo, ele apenas tem 13 anos de experiência. E nesse instante, o prota pega a faca que estava no bolso do homem e o questiona se lembra de uma das regras daquele mundo: não confie nos outros facilmente. E bom, depois que o prota mandou o homem de arrasta, ele conseguiu 100 mil e uma adaga simples. Mas para quem estava prestes a virar escravo há pouco tempo, aquilo já era melhor do que nada. E claro, você que está assistindo deve estar perguntando: que raios está acontecendo? Mas aguenta aí que eu te falo. Primeiramente, quando o prota foi invocado, ele acordou assustado, já que não havia cicatriz ou algum músculo em seu corpo. E a razão, claro, ele voltou no tempo, mais precisamente 13 anos atrás, quando ele havia sido invocado para aquele mundo. E como ele fez aquilo, você deve estar se perguntando. É óbvio, um item. Como dito anteriormente, seu nome é Le Sung-min, um mercenário de rank C, e ele era uma pessoa comum de classe baixa, fazendo de tudo para sobreviver no mundo de Eria. E além do fato de ser medíocre, ele não tinha talento e muito menos uma história heróica para contar. E não importava o quão duro tentasse, ele não alcançava o topo. E por essa razão, ele procurou uma saída para essa situação. E com esse objetivo em mente, ele acabou encontrando uma dungeon desconhecida. E depois de sofrer muito, ele finalmente encontrou um baú. E como uma recompensa de uma dungeon inexplorada e desconhecida, ele ficou com esperança. Contudo, só tinha uma pedrinha dentro dela. E claro, ele pegou a pedra, já que quase se matou por ela. Mas ele não sabia como usá-la. Porém, ela simplesmente se ativou sozinha. Claro, não foi na hora que ele pegou a pedra, e sim quando ele morreu. Levando isso em conta, ficou claro que aquela pedra tinha o poder de mandar o portador para o passado. E se você já leu muitos manhwas como eu, já deve estar se perguntando: a certeza que ele já tá de hack? Não, o bicho é tão sortudo que nem seus status anteriores ficou com ele, o que significava que aquilo era uma regressão inútil. Bom, faz sentido, já que ele não vem com nada de poder e o nome da obra é literalmente Regressão Inútil. Mas calma, meus caros, apesar de não ter nenhum status ou algum hack, ele tem memória dos 13 anos que vivenciou ali. E óbvio, como uma pessoa medíocre, ele não se lembra de quase nada, apenas dos eventos grandes. E tinha algumas coisas que apenas um sem classe como ele poderia fazer. Primeiramente, vamos falar sobre os invocados. Existem todos os tipos: magos que usam magias poderosíssimas e artistas marciais absurdamente fortes. E dentre eles, o mais comum de todos, os sem classes. Bom, para resumir, eles são como uma tela em branco. Eles podem aprender qualquer coisa e também recebem um bônus de crescimento. E pode até parecer que eles são incríveis, mas são os mais fracos em Eria.
E a resposta para isso é que, como não possuem nada, acabam morrendo antes mesmo de aprender alguma coisa por causa do ecossistema selvagem de Eria. Tanto que, mesmo em seu eu do futuro ou eu do passado, como Rank C, ele sempre sofria todos os tipos de humilhações. Entretanto, no fim ele acabou morrendo. Tinha sido uma vida realmente pobre, sem nada de valor. E por essa razão, por esse motivo, ele ficará mais forte, não importando o que. E como primeiro passo, ele conseguiu um esqueleto marcial de rank baixo e a técnica de cultivação celestial. Com isso, ele conseguiu uma das 3 coisas que poderiam melhorar o seu eu patético de 13 anos atrás. E os ossos de esqueleto marcial permitiam o usuário utilizar artes marciais. Porém, ele teve que passar uma dor excruciante para consegui-lo. Mas o mais importante é que ele havia conseguido. E como aquele doutor iria morrer em breve, ele não ia ter outra chance como aquela. E agora que ele tinha o esqueleto marcial, mais o bônus de crescimento de um sem classe, só faltava a técnica de cultivação celestial. E ela é uma técnica que permite o usuário acumular energia interna, que é o básico da cultivação. E se comparado à técnica que ele havia aprendido na sua vida anterior, essa era de primeira categoria, que estava escondida numa biblioteca. E como o dono não sabia do valor dela, foi um preço bem baixo. Com isso, ele já tinha 2 das 3 coisas que perdeu a chance em sua vida passada. E o melhor, tudo um dia após ele ser invocado. E bom, a terceira e última coisa era o prêmio do Coliseu, que aconteceria no ano seguinte. E como o padrão não era muito alto, já que somente os 100 classes poderiam participar, era possível que ele ganhasse se ele conseguir melhorar suas habilidades nesse um ano. Mas a questão de agora é que ele precisava de dinheiro. E para poder elevar as suas habilidades enquanto ele ganha dinheiro, só existia uma coisa que entregava esses dois juntos: a caça de monstros. E com isso, o Prota se aproximou de um calvo e comentou que gostou das armaduras dele. E o calvo ficou feliz com seu comentário. E com um rosto inocente, ele pediu o que queria. Entretanto, o calvo questionou se o Prota tinha dinheiro e ele respondeu que tinha 60 mil IR. Com isso, o calvo falou para ele ir embora, já que aquelas coisas valiam no mínimo 300 mil. E o Prota até perguntou se ele não poderia colocar na conta, mas não deu certo. Por isso ele tomou a ação mais ousada: ele venderia suas roupas a ele. Então o Prota tentou convencer ele que suas roupas eram muito boas, já que era de outra dimensão altamente tecnológica. E ouvindo aquilo, o calvo caiu na gargalhada, perguntando se ele estava fumado por aí, pois ele estava dizendo tudo aquilo após tentar enganá-lo com aquela expressão fofa de antes. E ele acrescentou que ele parecia ser um sem classe, e por essa razão ele estava tentando convencê-lo a vender mais barato, pois ele estava sendo fofo. E o Prota apenas respondeu que esse era para ser o seu objetivo. E então, o calvo disse que não queria as roupas dele e ia colocar na conta, pois ele tinha gostado de sua atitude desgastada e lamentável, tentando lutar desesperadamente nesse mundo infernal. E como ele parecia que ia comprar regularmente, ele vai dar esse voto a ele. E após isso, o Prota foi diretamente para os campos de caça. Ele ficou feliz de ter conseguido a armadura, pois mesmo que seja de baixa qualidade, ela o protegeria. Porém, o mais estranho disso era que o calvo ter aceitado deixar na conta, porque isso em Eria não era comum. Ou talvez ele queria tentar apunhalá-lo pelas costas depois de se aproximar mais dele. No entanto, isso não era importante agora, pois estava no campo de caça, que era o mesmo da sua vida passada, onde ele estava tremendo de medo, sem força alguma. Mas dessa vez será diferente, pois mesmo que essa regressão tenha sido inútil, ele irá correr atrás de ficar ainda mais forte, um passo de cada vez. Mesmo sendo uma pessoa sem talento, ele irá conquistar tudo que não conseguiu no passado. E enquanto isso, em alguma dimensão diferente, alguém subitamente foi levado pelo mundo de Eria. Mudando de cena para onde o Prota estava, ele entrou em uma pousada onde foi recebido pelo dono.
e no mesmo momento ele declara que tinha conseguido a cota para pagar a estadia de hoje. Então, o dono da pousada o questiona de onde ele havia conseguido aqueles equipamentos. E o Prota apenas responde que foi com um colega calvo dele. E quando os itens foi colocado no balcão, o dono imediatamente começou a analisar. E pelo que ele tinha visto, com aqueles itens, ele poderia ficar 2 dias na pousada. E ele também acrescenta que o Prota era incrível, pois ele era um sem classe que havia sugerido usar produtos como forma de pagamento. E por essa razão, ele achava que o Prota não ia durar muito. Entretanto, já fazia 2 semanas que ele caçava e conseguia pagar. E com isso, o dono se perguntou se aquilo poderia ser chamado de pessoa talentosa, pois um sem classe não seria tão bom quanto ele. E ouvindo isso, o Prota simplesmente vai para o seu quarto, com apenas um questionamento em sua mente de que ele era talentoso, pois aquilo realmente não se aplicava a ele. Ele não tinha nenhum talento, suas janelas de status era medíocre, e as técnicas de passo relâmpago, exoesqueleto forte e técnica de palma da destruição eram todas artes marciais de sua vida passada. Ele as conseguiu de novo, pois o sistema de Eria permite usá-las só de lembrar. Porém, elas não são nada além de segunda categoria. E não importava o quanto ele treinasse com essas técnicas e artes marciais, ele não superava ninguém. Por essa razão, ele botava esperança na técnica de verdadeira cultivação celestial. Porém, ela é só uma técnica de cultivação. Então, ela tem um limite claro até onde pode ir. Por essa razão, ele precisa de artes marciais superiores. E no dia seguinte, enquanto o Prota ia sair para caçar, uma menina chamou por ele, o questionando se ele já iria para a floresta. E o nome dessa garota era Lula. Sim, Lula, a filha do dono da pousada. E ela perguntou se ele não tinha medo de não voltar vivo daquela floresta. Porém, o Prota apenas respondeu que precisava de dinheiro para sobreviver naquele mundo. No mesmo instante, ela chamou ele de idiota, pois ele só precisava arrumar um emprego, por exemplo, na própria pousada, já que parecia que seu pai havia gostado dele. Mas o Prota apenas fala que não sabe limpar ou cozinhar. Com isso, a garota percebeu que ele estava apenas dando uma desculpa e o questionou do porquê ele não prefere trabalhar ali, já que é mais seguro. Contudo, o Prota apenas dá um sorriso em resposta. Então ele sai, dizendo que ele voltaria até o jantar. E o motivo de ele ter recusado era simples. Ele fez a mesma coisa em sua vida passada, arrumando sempre compromissos seguros, com medo daquele mundo. Ele até poderia fazer isso de novo. Entretanto, ele não vai viver assim. Não dessa vez. Pois dessa vez ele vai conseguir o que merece. E ele faria qualquer coisa para ser melhor que sua vida passada. E então, já do lado de fora, o sino começou a tocar. E aparentemente, quando aquele sino toca, significa que um novo invocado irá aparecer. E no mesmo instante, um portal se abriu no meio da praça. E dele saiu o mesmo garoto que vimos anteriormente. E vendo ele, o Prota se perguntou se aquela criança era um artista marcial. E parecia que ele tinha a mesma idade dele. E o Prota notou que ele estava bem confuso. E se ele continuasse agindo assim, ele iria ser pego pelos vigaritas. E foi dito e feito. E no próximo instante, eles entregaram a garrafa de água para o menino. E obviamente, vendo aquilo, o Prota ficou meio perplexo. Entretanto, ele se convenceu que aquilo não tinha nada a ver consigo. Mas no momento que ele se virou para sair dali, acabou trombando em um calvo bombado. E ele declarou que o Prota aparentemente tinha quebrado sua clavícula. E ele usou isso de desculpa para bater no Prota. E todos ao redor deles estavam tentando entender o que estava acontecendo. Mas o calvo disse que estava tudo bem, pois o garoto tinha quebrado seu osso. E claro, ele deveria pagar na mesma moeda. E como a regra daquele lugar era o mais forte sempre vence, todos apenas saíram. E enquanto isso, os outros dois estavam tentando convencer o garoto a tomar aquela água. E o Prota notou que aqueles dois estavam conversando com o garoto, eram do mesmo grupo que o calvo. Porém, isso era o menos importante, pois aquele calvo à sua frente era um artista marcial de terceira categoria. E para entendermos o que significa esse artista marcial de terceira categoria, eu vou explicar para vocês. Os artistas marciais podem ser distinguidos por níveis de artes marciais, começando pela terceira categoria, segunda categoria, primeira categoria, pico e pico supremo. E esses são os níveis que não podem ser alcançados em nenhum momento sem uma pequena maestria nas artes marciais. Entretanto, o Prota, que acabou de regressar, não alcançou nem a terceira categoria ainda. E obviamente ele não poderia vencer o calvo sozinho. E como as pessoas do mundo de Eria são sem coração, ninguém iria ajudá-lo. E no mesmo instante, o Prota pede para o garoto não beber aquela água.
pois tinha veneno nela. E obviamente o Prota falou aquilo para o garoto, pois esperaria que ele o ajudasse. E como ele parecia ser do mundo de Murim, ele deveria ser capaz de fazer algo. E então, o garoto começou a jogar a água fora. Mas o nosso Prota estava em apuros. E o Calvo estava dizendo que o Prota seria perfeito para um super-herói. Mas é claro, se isso fosse em outro mundo. E de repente o Calvo tentou atacá-lo, e o Prota pensou consigo mesmo que não sabia que as coisas acabariam assim. Mas então ele desviou do ataque e rapidamente começou a contra-atacar, acertando diretamente na costela dele. E não parou por aí, ele atacou incessantemente. No entanto, isso só fez o Calvo recuar alguns passos para trás. E até desdenhou do Prota, dizendo que ele pelo menos sabia bater. Mas aquilo só fazia cócegas. Enquanto isso, o Prota estava sofrendo, não apenas por ter batido nele, pois parecia que estava batendo um tipo de rocha. E no mesmo instante, os colegas do Calvo tentou prender o garoto. No entanto, o garoto não estava ligando para aquilo. Ele estava mais animado com a luta entre o Calvo e o Prota. E no mesmo segundo, o Calvo tenta atacar o Prota. E vendo aquilo, ele percebeu que teria de usar a sua lança. Contudo, naquele momento, o garoto apareceu diante do Prota, como se tivesse teletransportado, e pediu para o Prota que ele repetisse o que ele havia dito antes. Mas é claro que o ataque do Calvo ainda estava vindo, e o Prota não sabia o que fazer. Porém, o garoto apenas esticou a sua mão até o punho do Calvo, fazendo-o voar para frente. E ainda questionou que tipo de inseto ousaria desafiá-lo. E claro, vendo aquela cena aterrorizadora de frente, o Prota se perguntou quem era aquela criança, pois um ataque fundido com energia interna só poderia ser usado por uma categoria de artes marciais. E isso significava que ele era um artista marcial de pico. Então, o Prota se lembrou de alguém que tinha mais ou menos a sua idade, que havia sido invocado no mesmo tempo que ele. E ele era chamado de Pequeno Demônio Celestial, Ouija Royeon. E bom, vocês devem estar se perguntando quem seria esse pequeno demônio celestial. Primeiramente, vamos falar de sua origem, o culto demoníaco. Ele nada mais é que um local onde tem os representantes das seitas não ortodoxas, que adoram o próprio poder. E o mais forte da seita vira o líder, e é chamado de demônio celestial. E o seu filho é referido como o jovem mestre da seita. E esse invocado era o jovem mestre, o pequeno demônio celestial Ouija Royeon. E desde quando ele havia sido invocado, ele já era capaz de usar artes marciais de pico. E ainda tinha um apelido de Pequeno Demônio Celestial. E naquela época, os dois tinham praticamente a mesma idade. Porém, havia um abismo de diferença entre eles. E aquele Pequeno Demônio Celestial estava diante dele. E primeiramente, o Prota se apresentou a ele. E Royeon recapitulou como o Prota havia dito a ele que aquele mundo era completamente diferente do seu. E até mesmo questionou se realmente não havia nenhum culto demoníaco por ali. E o Prota concordou com a fala dele. E de repente ele começou a rir, mas a sua feição se fechou. E ele fez outra pergunta ao Prota. Ele queria saber o que ele havia gritado antes para ele. E o Prota repetiu que não era nada, ele apenas disse para ele não beber aquela água, pois havia veneno dentro dela. Entretanto, Royeon questionou por que o Prota estava falando informalmente com ele. E rapidamente o Prota se prostou e pedindo desculpa, pois havia feito por força do hábito. E aquilo era humilhante, pois para o Prota, ele estava se curvando para alguém que era um ano mais novo que ele. Porém, o pequeno demônio celestial parecia que estava gostando daquilo. Então ele comentou que viu o Prota usando artes marciais antes e declarou que o Prota era realmente um lixo. Não só isso, falou que tinha os ruins, os aleijados, os amaldiçoados, os deficientes e depois vinha o Prota. E claro, ouvindo aquilo, o Prota começou a ficar muito nervoso. Porém, naquele instante, o pequeno demônio celestial declarou que iria ensinar ao Prota as artes marciais. E ouvindo aquilo, ele ficou em choque. Mas Royeon continuou, dizendo que se ele o ensinasse pessoalmente, ele com certeza iria melhorar rapidamente, não importa o quão ruim ele fosse. No entanto, ele tinha condições. Porém, o Prota ficou com toba na mão, pois ele não sabia quais eram essas condições. Será que ele iria pedir que ele fosse seu escravo pelo resto da vida? Mas na verdade era bem simples. Ele pediu para o Prota que ele fosse seu amigo. E para entender o motivo de ele ter pedido para o Prota ser seu amigo,
vamos entender um pouco sobre a história dele. Em um belo dia, ele perguntou para seu pai se ele poderia ter um amigo, e seu pai o questionou por causa disso. E ele respondeu que ele havia aprendido aquilo lendo livros, que se você tiver um amigo, você pode superar tudo. Então seu pai concordou com a fala, porém isso era uma pessoa medíocre. E como ele seria o sucessor que iria governar o culto demoníaco celestial, ele não tinha necessidade de ter amigos. E por essa razão, ele deveria focar em seu treinamento. E ele concordou com isso, mas estava muito triste. Entretanto, mesmo que seu pai tenha dito isso era realmente vergonhoso, porque hoje era para ser um treinamento prático, e embora a maioria das pessoas que estavam ali eram inúteis, havia ainda assim 50 pessoas, e quem os tinha destruído era apenas uma criança de 10 anos. E por essa razão que se ele tivesse um amigo, ele poderia apenas atrasá-lo. E bom, com isso entendemos que ele havia feito esse pedido pois ele nunca teve um amigo em si meio. Já que ele era nascido como herdeiro da seita demoníaca, existiam muitas expectativas em cima dele. E por consequência disso, ele começou a treinar desde cedo. E por essa razão, ele não teve tempo de fazer amigos. E ainda por cima, não tinha nenhum motivo lógico por trás disso. Mas o mais estranho disso era que um homem de 28 anos acabou virando amigo de uma criança de 13. E então, Ryan disse ao Prota que iria ensinar para ele as artes místicas violetas. E ela nada mais era que uma técnica da seita demoníaca, que tem como característica única a energia interna que é exibida com um tom de roxo. Porém, o Prota questionou educadamente que pensou que iria aprender as artes demoníacas com ele. Porém, Ryan perguntou por que ele estava falando tão polidamente com ele, porque normalmente você conversa informalmente com seus amigos. Com isso, sem reação, o Prota pediu desculpas. E voltando ao questionamento anterior do Prota, ele explicou que as artes demoníacas celestiais só podem ser praticadas pelo herdeiro do culto, e por causa disso ele não pode ensinar isso a ele. No entanto, ele não iria se arrepender de aprender as artes místicas no amanhecer, e assim teve um time skip de um mês. E parecia até ser uma coincidência irônica, pois o próprio pequeno demônio celestial o ensinou as artes místicas da Violeta por um mês inteiro. E com certeza, com um pouco mais de tempo, ele poderia ficar ainda mais forte. E seu nível atual estava entre a segunda e a terceira categoria. E isso, comparado à sua vida anterior, é um absurdo avanço. Entretanto, o que era firmemente pregado em sua cabeça era que ele realmente não tinha talento. Enquanto o Prota pensava que deveria pegar os despojos de sua vitória, um monstro atacou. Porém, ele conseguiu desviar a tempo e rapidamente se posicionou, se perguntando que monstro era aquele. E ele percebeu que, na verdade, era um orc. E olhando para todas as direções, ele notou que estava por conta própria, o que significava que ele era o único orc ali. Rapidamente o Prota atacou bem no centro do seu peito, fazendo com que ele ficasse um buraco, tipo o nosso amiguinho Ace. E assim, obviamente, ele o derrotou. E enquanto o Prota pensava consigo mesmo que matar aquele orc foi bem fácil, o demônio celestial de sua cabeça falava que matar orcs para ele era que nem matar formiga. Então ele deveria se gabar tanto de apenas ter matado um dele. No entanto, o mais estranho dessa situação era que os orcs não viviam por ali. Então, por que razão eles estavam sozinhos naqueles lados? Então, de repente, alguém disse que mesmo naquela idade ele era bem forte. Com isso, o Prota virou para trás e viu um homem caminhando até ele. Então, ele se apresentou como Won Hye-ryung, que era apelidado também como espada destruidora de orquídeas. E claro, o Prota sabia que aquele mundo era bem selvagem, e ele perguntou ao homem o que ele queria dele. E ele respondeu que estava ali pois estava caçando um orc que estava causando problemas. Mas parece que a situação já havia se solucionado. E voltando para a cidade dos começos, Won Hye-ryung apresentou o Prota aos seus companheiros, um chamado Do Sang-ryong, mais conhecido como Pequeno Macaco. E o Hye-ryung disse que o Prota, mesmo sendo jovem, ele tem muita habilidade, e por essa razão ele seria de grande ajuda. E uma outra integrante do grupo, chamada Wang Pei, disse que já que o líder deles havia confirmado essa habilidade, ela não iria questionar. Então, a última integrante do seu grupo se apresentou, e seu nome era Renir. E ela questionou se o Prota sabia que tipo de trabalho ele estaria fazendo. E o Prota falou que sabia um pouco, e ela explicou que recentemente, naquela área, uma facção de orcs havia estabelecido uma nova vila.
E por causa disso, houve relatos de que eles teriam invadido as vilas próximas, e até mesmo matando aventureiros novatos. E por consequência disso, a guilda propôs uma recompensa de 20 milhões de Air para limpar a vida dos orcs. E se contar mais os despojos da batalha, daria por volta de 35 milhões. E isso seria dividido igualmente entre 5 pessoas. E então, fazendo aquela conta básica de padeiro, o Prota ia ganhar por volta de 7 milhões. E ele estava se questionando se ia ou não, já que uma missão dessas não aparece muitas das vezes. Porém, o maior problema disso tudo é que realmente não dá para confiar nas pessoas ao redor dele. E olhando para o rosto do líder, ele lembrou de algo em sua vida passada. E de repente ele aceitou, queria fazer a missão com eles. E o líder fica animado, dizendo que o Prota tinha feito a escolha certa. E que por causa disso, a missão deles seria bem mais fácil. E ele falou para ele que percebeu que ele estava feliz. Porém, ele queria saber quem eram aquelas pessoas ao campo. E o líder respondeu que eles eram apenas burros de cargas, ou melhor dizendo, apenas alguns sem classes. E ele explicou que eles são apenas algumas pessoas que carregam as malas para a expedição, e são pagos com o dinheiro que sobram da missão. Por essa razão, ele não precisava se preocupar com eles. E já no campo de caça, perto da vila dos orcs, o Prota questiona quantos orcs aproximadamente tem na vila. E Sang Hyang responde que por volta de 50, mas provavelmente terão de lutar contra uns 30. Porém, vai ser bem fácil, já que são lentos e não têm muita inteligência. Então, a recompensa é praticamente garantida. O Prota questiona qual seria o plano deles, e o líder responde que eles iriam se dividir em 2 grupos. O primeiro grupo seria o Prota e o líder, e o restante dos integrantes seria o outro grupo. E o plano era bem simples, eles iriam atrair os orcs para fora da vila, dividi-los e assim conquistar a vila. E nesse momento, Renir declara que irá espalhar o cheiro deles com magia de vento, já que os orcs são muito territorialistas. E Sang Hyang fala que eles devem ficar escondidos e emboscá-los assim que saírem da vila. E nesse meio tempo, Renir estaria preparando sua magia para o ataque. Já o Prota e o líder usariam um sinalizador para atrair os outros orcs restantes para fora. E assim, eles estariam dividindo e caçando os orcs. Um plano bem simples. E o Prota até pensa que é realmente um bom plano para um pequeno grupo, e seria melhor se eles deixassem algumas armadilhas considerando os números de orcs. Mas ainda assim é bom. E enquanto eles caminhavam, eles encontraram a bandeira no meio do caminho, o que significava que eles já estavam perto da vila dos orcs. E assim, eles se dividiram. E pouco tempo depois, mais ao fundo da floresta, o cargueiro do Prota estava aparentemente cansado. E bom, era compreensível, já que se fazia mais de 12 horas que haviam começado a andar. E olhando para o homem daquela forma, o Prota se via nele. E isso deixava um gosto amargo em sua boca. Então, o Prota parou e perguntou qual era o nome dele. E ele se apresentou como Braz. E no momento seguinte, o Prota declara que seria franco com ele. Que, a partir do momento em que os orcs começarem a atacar, ele não iria protegê-lo. Por essa razão, ele deveria escolher correr ou continuar com eles. E bom, pela atitude do líder, provavelmente ele não iria ajudar ele, mas Braz responde que não poderia correr, e o motivo é que ele não sabe que tipo de punição receberia da guilda se abandonar a missão. É claro, o protagonista sabia disso melhor do que ninguém. Com isso, o Prota responde que ele está por conta própria, e o líder então declara que eles haviam chegado. E ele sabe disso pois a entrada da vila dos orcs tem estacas na frente, e no momento em que o líder iria acender o sinalizador, o Prota pediu para ele esperar. Primeiramente, o líder ficou surpreendido que o Prota tinha uma bolsa dimensional e o questionou de como ele havia conseguido ela. Porém, o Prota apenas respondeu que teve sorte. Contudo, o líder notou que ele não queria dizer e o questionou do que ele havia acabado de pegar. O Prota respondeu que era um simples pote de água para fazer lama, já que isso ajudaria a tirar o cheiro deles. E o líder fala que isso havia sido uma boa ideia e que ele parecia ter grande experiência para a idade dele. Entretanto, o Prota fala que aprendeu com seu mestre, e como o Prota já havia se sujado todo, o líder também fez o mesmo. E no momento seguinte, eles soltaram um sinalizador, chamando assim a atenção dos orcs. E nesse instante, o líder falou que ele teve um bom plano, e ele disse que deveria usar o cargueiro como isca. E assim, enquanto os orcs estavam focados neles, eles os atacariam. E esse plano era muito maldoso, tanto que o Prota ficou com ódio nos olhos. E Braz disse que se eles fizessem isso, ele morreria. Mas
mas o líder falou para ele manter a calma, ele não iria morrer. Porém, no caso de ele não for, provavelmente iria. E isso deixou um choque na alma de Brass. E o Prota, fardo daquela situação, se levantou rapidamente e disse que iria primeiro. Claro, se ele não tivesse problemas com isso. E obviamente o líder acertou isso numa boa. E um pouco depois, os orcs começaram a aparecer, e eram aproximadamente 13, e rapidamente o Prota partiu para cima deles, matando um quase que instantaneamente. E já no momento seguinte finalizou o outro. E vocês devem estar se perguntando por que ele está fazendo isso. A resposta era que ele deveria fazer isso. Mas por que ele interferiu? Bom, por nenhuma razão. Era apenas pena. Ou melhor dizendo, que nessa situação poderia ser considerado empatia. Eles não tinham nenhuma grande conexão entre eles. Muito menos eram amigos. No entanto, apenas pelo fato de serem ambos sem classe, isso já era fator o suficiente. E a regra não escrita daquele mundo era que os mais fortes são a lei. E claro, não tinha como negar isso. Era uma regra clara. Tanto que quem negasse isso era a mesma coisa que querer tampar sol com a peneira. Por essa razão, ele deveria se tornar mais forte. E com isso, o Prota matou 3 orcs rapidamente. E no mesmo instante, atrás dos orcs, o líder também estava acabando com eles. Porém, nesse momento, um orc estava prestes a matar Brass. E como ele era um sem classe, ele apenas ficou no chão tremendo. Porém, nosso protagonista salvou. Ou melhor dizendo, ele massacrou os orcs. E pouco tempo depois, o líder estava cortando a orelha dos orcs. Estava fazendo isso como prova da missão. E também disse ao Prota que, como eles já haviam terminado, e eles deveriam se juntar ao outro grupo. E o Prota concordou com ele. E no momento em que Brass passou por o Prota, ele o agradeceu, deixando o Prota um pouco confuso com a fala. E em outra parte da floresta, eles encontraram um outro grupo. E Sang Hyang disse que eles demoraram, pois eles já haviam terminado há muito tempo. E até comentou que como eles estavam sujos, parecia que eles tiveram problema. E o líder, suando, parecendo que tinha corrido uma maratona, respondeu que graças ao Prota eles terminaram rapidamente. E na verdade, o verdadeiro problema começaria agora. E no segundo seguinte, uma faca atingiu o peito de Rendir. E quem tinha tirado ela era Wang Pei. E antes que pudesse perceber, o líder estava prestes a atacar Sang Hyang. Porém, o Prota conseguiu defendê-lo a tempo, deixando ele com muita raiva. E claro, como estamos numa obra onde o protagonista voltou no tempo, teríamos de ter um flashback. E nesse, o Prota estava sendo humilhado pelo líder do seu grupo, já que ele estava demorando muito para carregar sua bagagem. Porém, ele notou uma multidão em meio à praça. E o homem comentou que aquilo provavelmente era uma execução. E ele explicou ao Prota que aquele era um cara, um mercenário do Murim. E a razão para ele ser executado era que ele havia matado seus companheiros de equipe para não ter que dividir o dinheiro da missão. E infelizmente ele foi pego no flagra. E por essa razão ele seria executado. E agora, voltando ao tempo, depois de termos entendido tudo, o líder declara que estava surpreso, pois não esperava que o Prota reagiria tão rápido. Era quase como se ele pudesse saber que aquilo iria acontecer. Bom, isso era verdade. E embora tenha acontecido na sua vida passada, ele ainda se lembrava, já que foi a primeira execução que testemunhou. E o líder disse ao Prota que não importava o quanto ele se pagasse de machão, ele havia visto como ele lutava contra os orcs. E embora as habilidades dele sejam incríveis para sua idade, ele obviamente era mais fraco do que ele. Que enquanto o líder avançava em direção ao Prota, e ele estava em conflito em seus pensamentos, porque seu oponente era um artista marcial de segunda classe. E para alguém como o Prota, que estava entre a terceira e a segunda, seria um oponente difícil, mas ele conseguia ver os seus movimentos. Com isso, ele deu um passo para trás, e como ele não podia bater de frente contra ele, ele preferiu usar a vantagem do comprimento de sua lança para atacar. E como tinha sido um movimento muito rápido, o líder não teve tempo para reagir. E com isso, o Prota até brincou com ele, perguntando quem era o mais fraco ali. E o líder respondeu que ele havia sido bem impressionante. Mas quando ele iria declarar algo, ele começou a cuspir sangue.
E ele ficou em choque, pois não sabia que o ataque tinha sido tão forte assim. Entretanto, o Prota falou que aquilo não tinha sido seu ataque, mas sim um veneno. Ele havia misturado o veneno na lama que ele havia se sujado. E como o veneno não havia sido injetado diretamente, não era tão letal. No entanto, com as mãos dele que estavam tremendo, provavelmente aquilo já era o suficiente para ele não conseguir acabar com alguém mais fraco do que ele. E no instante que o Prota se preparou para atacar o líder e finalizá-lo, ele fez algo inesperado. Ele pegou o Brass como refém, e o Prota ficou em silêncio com aquela situação. E enquanto isso, o líder pensava que, como o Prota havia ajudado ele antes, provavelmente ele havia gerado uma compaixão por aquele cara. Por essa razão, ele com certeza não iria se mover numa situação daquelas. Mas na realidade era o contrário. O Prota se questionava se ele era idiota, pois ele acreditava mesmo que se usar como refém iria pará-lo. O Prota havia trabalhado com mercenários durante anos e o único motivo pelo qual ele havia ajudado era apenas que, e por um momento, o Prota vacilou. Ele percebeu que não deveria se levar pelas emoções. Ele deveria pensar com clareza. E por consequência das lutas consecutivas, ele não tinha energia o bastante. E se aquilo fosse uma situação normal, ele teria partido para cima do líder instantaneamente. Mas isso agora não era possível. E se ele acabasse fazendo isso, poderia acabar sendo contra-atacado. E o período do veneno também era incerto. E ele deveria economizar energia, pois não sabia se Sang Hyang iria perder a luta. Então ele não tinha escolha. E olhando para o rosto de Brass, o protagonista percebeu que ele já havia aceitado sua situação. Com isso, ele se jogou para trás. E essa situação repentina assustou o líder, que o golpeou com sua espada enquanto o líder o chamava de lixo inútil. Porém, nesse instante, o Prota já havia perdido a razão. E assim, finalizou o líder. Nesse momento, dentro do Prota, estava um turbilhão de emoções. Vendo o corpo de Brass à sua frente, ele nem sabia o que dizer. Porém, ele teve que aceitar, já que era assim que aquele mundo funcionava. Com isso, eles levaram o corpo do líder e o Wang Pei para a guilda dos mercenários, e dividindo as recompensas entre eles. E em outro local, já na pousada, Royeon deu-lhes as boas-vindas e falou que ele estava atrasado. Mas o Prota apenas respondeu que estava ganhando dinheiro. E então ele deitou na cama, pensando que se ele tivesse sido um pouco mais forte ou tivesse um pouco mais de energia, Brass não teria morrido. E o ato de ter matado o líder nessa vida era algo que o deixava enjoado. Porém, enquanto o Prota divagava em seus pensamentos, o Royeon perguntou ao Prota se por algum acaso ele havia matado alguém. E o Prota questionou de como ele havia percebido. E o Royeon respondeu que ele tinha cheiro de sangue humano impregnado nele. O Prota comentou que era apenas o artista marcial de segunda categoria que havia tentado matar ele. No entanto, o Royeon disse que tinha uma pergunta para ele: se ele estava escondendo algo. Tweak the wooden sphere.